Eu estou ministrando aí alguns domingos acerca de confiança no nosso Deus. Nós estudamos sobre confiança em Deus, mesmo que nós não estejamos vendo as coisas acontecendo. Nós vimos ali a história de Maria, que Maria, mesmo sem entender o que estava acontecendo, mesmo sem ter nenhum vislumbre do que poderia acontecer por causa daquele ato dela de se entregar a Deus, ela não teve nenhuma objeção. Ela se entregou a Deus totalmente e Deus a usou tremendamente, e através dela, nosso querido e amado Jesus veio a este mundo. Nós estudamos sobre a alegria indescritível. E essa alegria indescritível vem do quê? Vem de nós termos fé em Deus. Vem de nós termos a plena confiança de que Ele está conosco, a plena confiança de que nós podemos descansar nele. Alegria indescritível que vem de nós amarmos a Deus. E hoje, o que eu quero estudar aqui com vocês? O que eu quero refletir com vocês essa noite? Eu quero refletir acerca desse tema que está aí na tela já. Ó. O que eu amo quando eu te amo? Essa ministração não é minha. Enquanto eu estava lá em Brasília, eu assisti essa ministração me impactou grandemente. E, ao meu ver, ela fecha esse ciclo aí do que estávamos falando. Primeiro falamos de confiança plena em Deus. Depois falamos que a alegria vem de confiar e amar a Deus. Mas e agora, para encerrar esse ciclo, vem o que eu amo quando eu te amo? O que eu amo quando eu te amo? Uma pergunta feita a Deus, por assim dizer. O que eu amo quando eu amo a Deus? Essa pergunta, essa frase, esse questionamento foi feito há muito tempo atrás. Foi feito pelo Santo Agostinho de Hipona. E eu queria, para iniciar aqui, começar contando um pouco da história de Santo Agostinho. Santo Agostinho, início da Idade Média, ele era filho de mãe cristã e pai pagão. O pai dele não era cristão. O pai dele era uma pessoa que dava muito valor aos estudos, ao conhecimento. E ele, muito novo, foi enviado, ainda adolescente, foi enviado para estudar fora, estudar longe. Foi enviado para estudar na cidade, se eu não me engano, de Milão. O fato é que aos 33 anos, ele começou a ser professor na Universidade de Milão na época. Só que a vida dele era uma vida totalmente desregrada. Era uma vida totalmente entregue aos prazeres da carne. Era vida de festas, etc. Só que Santo Agostinho era uma pessoa que gostava muito de aprender. E ele tinha uma certa dificuldade na oratória dele. Ele não falava tão bem. Então o que ele começou a fazer para melhorar essa oratória dele? Ele começou a assistir as pregações, os estudos do bispo lá eu anotei aqui, o bispo de Milão, que era o bispo Ambrósio. Porque ele queria aprender como falar bem. E naquela cidade, quem melhor falava era justamente o bispo da cidade. E ele começou a ir todos os dias, todas as semanas, assistir a pregação do bispo, porque ele queria aprender a falar bem. Santo Agostinho ia diariamente, semanalmente, assistir lá as aulas do bispo Ambrósio, as palestras do bispo Ambrósio. E ele, ouvindo aquelas pregações, aquilo começou a entrar dentro do coração dele. E aquilo começou a mexer com ele. Então, até que certo dia, ele lá, debaixo de uma figueira, ele conta, escrevendo no livro dele, debaixo de uma figueira, ele começou a questionar. Ele começou a questionar: Deus, se o Senhor existe, eu queria que o Senhor falasse comigo. Eu estou vendo lá, eles não falavam pregação, né? As palestras do bispo. E eu quero saber se o Senhor existe de fato. Eu quero saber se tem algum sentido nas coisas que o bispo fala. E ele conta que ele, na mesma hora, ouviu uma voz que dizia: abre e lê. E ele estava assim perto de um monte de livros. E ele vê que tinha uma Bíblia, e ele estava numa universidade. Tinha uma Bíblia, ele pega a Bíblia e abre lá em Romanos, eu anotei aqui. Ele abre em Romanos 13, do 12 ao 14, que diz assim: a noite vai passando
e chegando ao seu final, o dia logo alvorecerá, irá raiar. Portanto, abandonemos as obras das trevas e nos revistamos da armadura de Deus. Vivamos de modo decente, como em plena luz no dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavenças e invejas. Versículo 14, né? Romanos 13, eu estou no versículo 14 agora. Ao contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não fiqueis idealizando como satisfazer os desejos da carne. Então ele pegou na mesma hora, ele conta que ele fecha. Eu vou ler aqui o trecho, é muito interessante, é ele mesmo falando. Fala assim, ó: não quis ler mais, peguei e fechei aquele livro. Também não era necessário, pois quando terminei de ler esse parágrafo, dissipou-se toda a escuridão das minhas dúvidas, como se uma luz fortíssima me tivesse inundado o coração. Tarde te amei, tu estavas se revelando dentro de mim, mas eu te buscava fora. E a partir daí, ele se converte totalmente. Passa a estudar a Bíblia com todo afinco. E era um privilegiado, querendo ou não, ele tinha acesso naquela época. Você sabe que naquela época a Bíblia, a palavra de Deus, ela não tinha esse amplo acesso. E Agostinho de Hipona então passa a estudar a palavra de Deus. E ele se torna feliz, ele se torna alegre. Só que aí ele começou a ter outro conflito dentro dele. E eu vou continuar lendo aqui o que ele escreveu aqui. Ele fala assim, ó: Senhor, minha consciência não duvida, antes tem certeza de que eu te amo. Então, pois a tua palavra feriste o meu coração. Desde então eu te amei. Mas o que eu te amo quando eu te amo? Ele começou a questionar se ele de fato estava amando a Deus ou amando as coisas que Deus tinha dado para ele. Se de fato ele estava amando mesmo a Deus, ou se ele estava amando apenas o conhecimento ali. Se ele estava amando apenas a circunstância que ele estava tendo, a nova vida boa que ele estava tendo. Por isso ele fala a frase: o que eu amo quando eu te amo? E essa frase eu jogo hoje para nós. O que nós temos amado quando dizemos que amamos a Deus? Porque é plenamente possível estarmos na igreja, termos uma vida cristã, dizermos até que amamos a Deus, mas não estamos amando a Deus de fato. Estamos amando as circunstâncias, estamos amando aquilo que nós imaginamos acerca de Deus. E tem exemplos bíblicos disso, para não ficar só na vida de Santo Agostinho. Mateus, coloca aí, Esther, Mateus 16, 21. Mateus 16, 21. Mas antes de nós lermos Mateus 16, 21, eu quero dar o contexto dessa passagem aqui. Se você ver os versículos anteriores, Jesus vai fazer a célebre pergunta: o que o povo diz que eu sou? O que o povo diz que eu sou? Então, alguns falam lá, não, alguns estão dizendo que o Senhor é Elias, outros estão dizendo que é algum dos profetas. E Pedro então dá a declaração: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: bem-aventurado, mais que feliz, Pedro, porque o Espírito Santo revelou isso. Seguindo os versículos, na mesma sequência dos versículos, vem isso aí, ó, versículo 21. Coloca aí, ó: a partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas injustiças nas mãos dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos escribas, para ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, porém, chamando à parte, ó, o mesmo Pedro que momentos antes tinha dito: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, agora chama Jesus à parte e diz o quê, ó? Pedro, porém, chamando à parte, começou a admoestá-lo, dizendo: Deus seja gracioso contigo, Senhor. De modo algum isso jamais te acontecerá. E virando-se, Jesus repreendeu a Pedro: para trás de mim, Satanás. Tu és pedra de tropeço, uma cilada para mim, pois tua atitude não reflete a Deus, mas sim aos homens. Mateus 16, 23. Aparta-te de mim. Queridos, pergunta: Pedro conhecia Jesus? Pedro conhecia Jesus, Pedro estava aí todo o tempo com Jesus. Pedro sabia do que Jesus era capaz de fazer? Sabia o que Jesus era capaz de fazer. Ele já tinha visto vários e vários milagres de Jesus.
Mas Pedro não amava Jesus de fato. Ele amava o imaginário do que ele tinha criado de Jesus. Porque qual era o contexto judaico na época? Israel, a Judéia, melhor dizendo, estava novamente debaixo do jugo, agora de Roma. Estavam escravizados por Roma. Tinham que pagar impostos altos para Roma. Tinha que respeitar a autoridade de Roma. Então, o judeu comum, o judeu médio da época, o que ele pensava? Ele sabia que viria o Messias. Só que ele imaginava que Messias seria tal como Moisés. Porque se você for fazer o paralelo, é igual. Na época de Moisés, os hebreus estavam escravos do Egito. Moisés veio e libertou eles da mão do faraó. Então o que eles pensavam? Cara, vai vir o Messias. Quando o Messias vier, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai tirar o jugo, vai tirar o peso de cima dos judeus. E vai libertar, e vai nos libertar. Esse era o imaginário comum da época. Esse talvez era o imaginário de Pedro e dos outros discípulos que ali estavam. Essa era a imagem de Jesus que eles amavam. O Jesus que viria e iria quebrar com Roma. Iria libertá-los. Tanto a gente vê isso, que eles imaginavam esse governo físico de Jesus, que tem aquela passagem, né, que eu acho que a mãe do Tiago, não lembro agora, que ele vai lá, Senhor, quando o Senhor fizer o seu reino, o Senhor coloca uma à direita, uma à esquerda, eles já estavam dividindo os territórios. Eles já estavam dividindo os territórios. Pedro talvez ia ser o vice-rei, e os outros discípulos iam lá, eles estavam com essa mentalidade. Era esse o Jesus que eles amavam. Era esse o Jesus que eles queriam. Tanto que quando Jesus veio, tanto que fala aí, né, versículo 21, Esther, a partir daquele momento, ou seja, até então Jesus estava com eles, estava de boa, fazendo milagres, a multidão aumentando, mas a partir daquele momento, então Jesus começa a se revelar de fato quem ele é. Começa a revelar de fato o porquê que ele veio à terra. A partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse e morresse. Aquilo deve ter sido um choque para eles. Não era aquele Jesus que eles esperavam. Não é esse Jesus que nós queremos. Nós queremos um Jesus que acabe com César. Não que se entregue para ele. Que acabe com Roma, não que se entregue nas mãos dos romanos. Como eu posso trazer esse paralelo para nós hoje em dia? Para a igreja brasileira, para o geral. Muitas das vezes, queridos, nós somos assim. Nós falamos que amamos Jesus, nós falamos que amamos a igreja, nós falamos que amamos a Deus, mas nós amamos as bênçãos que Ele nos dá. Nós amamos o fato de estarmos protegidos por Ele. Nós amamos o fato de nós orarmos e nos respondermos. E a partir do momento que Ele diz não, a partir do momento que as coisas não acontecem, nós já ficamos com raiva, nós já ficamos chateados. Fazemos trocentos planos. E no fim a gente só chega lá, está aqui Deus, está aqui meus planos. Abençoa meus planos. Estamos aí na virada do ano, né? Passamos a virada do ano. Muitas pessoas agem assim. Vou escrever aqui meus planos. Deus, está aqui os meus planos, abençoa os meus planos. Sem nem orar, sem nem consultar, sem nem raciocinar o que será que Deus quer para mim nesse ano de 2024. Porque isso, nós gostamos do controle. Nós gostamos dessa ideia de nós governarmos a nossa vida. Por que existe uma infinidade de deuses no mundo? Porque isso é da natureza do ser humano. Eu quero um Deus que me sirva. Eu quero um Deus que faça as coisas para mim. Esse Deus não presta? Vou para outro Deus. Um dos deuses mais adorados no antigo Israel, além de Yahvé, além do Deus de fato, foi Baal. Baal era o Deus, dentre muitos outros povos, aí dos fenícios, dos mesopotâmios, dos babilônicos, que eram povos ricos, que eram povos poderosos. Por isso que todo o tempo Israel tendia para esses deuses. Não, a gente está aqui com Yahvé, a gente está aqui com Jeová, a gente está só perdendo, a gente está só sofrendo com as outras cidades. Não, vamos adorar Baal, vamos adorar Astarote, vamos adorar os outros deuses. Da mesma forma hoje,
acontece alguma coisinha, não está dando certo, a gente já se chateia com Deus. Já vamos procurando outras alternativas. Claro, a gente é sutil. A gente não faz uma estátua e fica adorando outra coisa. Mas a gente vai substituindo. Vamos substituindo. Não vou tanto para a igreja não. Vou começar a focar mais aqui no meu trabalho, porque eu sei que aqui tem futuro. Claro, a gente não fala isso, mas a gente pensa, a gente age dessa forma. Vou focar mais nisso. Vou focar na minha família, tudo e tal. Nada disso está errado, queridos. Mas aí volta a pergunta: quem de fato nós temos amado? Nós temos amado a Jesus, a Cristo, a Deus ou as coisas que Ele nos dá? Quer ver outro exemplo bíblico? De contato, de mesmo estando em contato com Deus, estando em contato com o divino, as pessoas o rejeitam porque não querem? Caim e Abel, outro exemplo. Caim e Abel, vocês sabem a história, foram lá apresentar as suas ofertas diante de Deus. Deus se agradou da oferta de Abel, rejeitou a oferta de Caim. Caim ficou chateado. Mas Caim não perdeu uma coisa. Caim não perdeu a sua intimidade com Deus, a sua presença com Deus. Como assim, pastor? Acabou de acontecer aquilo ali, Caim estava com raiva. Deus foi lá com Caim. Deus foi lá conversar com Caim. Deus foi lá trocar uma ideia com Caim. Caim ainda estava com acesso a Deus, mas aquilo para Caim já não era importante. O importante era ter o reconhecimento. O importante era ter o reconhecimento, a bênção. Não importava que Deus estava ali falando com ele. Ele queria reconhecimento. Por isso que essa pergunta, ela deve sempre estar ressoando na nossa vida, ressoando no nosso coração. Quem de fato eu tenho amado? Nós que trabalhamos aqui no Ministério de Louvor, nós que trabalhamos na igreja, mídia, etc. Para que a gente está fazendo isso de fato? A gente está fazendo isso porque a gente gosta de tocar? Ou a gente quer adorar a Deus? Claro, uma coisa não anula a outra. Mas nós temos que ter cuidado. No Ministério de Louvor a gente sempre vê muito isso. Não que aconteça, eu acho isso aí, pelo menos uma grande, sempre foi exceção aqui na igreja. Mas a gente vê muitas igrejas que o Ministério de Louvor está tocando, acabou o louvor, o pessoal some. Graças a Deus isso nunca aconteceu aqui. Sempre acabou o louvor, a gente fica aqui. Mas eu conheço igrejas, eu já vi, na verdade. Acabou o louvor, sumiu. Aí volta no fim do culto para tocar de novo. Quem nós temos amado? Quem nós temos amado? É importante, queridos, que sempre isso ressoe no nosso coração. Porque o que acontece? Quando Deus criou o mundo, Ele de certa forma deu bênçãos e deu missões para todos os seres. Peixes povoem os mares, anunciem a minha glória aos mares, aves os céus, tudo e tal. O que Ele queria do ser humano? Qual foi a coisa que Ele para que Ele criou o ser humano? É uma das perguntas que eu mais indago quando eu estou ensinando os pequenininhos, né? É uma das perguntas que eu sempre faço. Por que vocês acham que Deus criou a gente? Cara, Deus criou a gente porque Ele queria amigos. Ele queria ter intimidade conosco. Senão Ele criava robozinhos, senão Ele criava vários outros animais. Mas não, a nossa diferença para as outras criaturas é isso. Deus nos permitiu ter acesso a Ele. Deus nos permitiu ter acesso ao seu coração, ter acesso aos seus pensamentos, ter intimidade com Ele. Mas infelizmente o que aconteceu? Novamente, lá, Jardim do Éden, Eva preferiu ter o controle do que ter intimidade com Deus. E desde lá, toda a humanidade caminha nisso. Deus sempre oferecendo a sua intimidade. Deus sempre oferecendo para que nós estivéssemos em contato com Ele. Mas nós preferimos qualquer outra coisa a isso. Qualquer outra coisa. Mas que entre nós não seja assim, queridos. Que esse ano de 2024 nós possamos colocar Deus como nosso ponto principal.
a razão de ser. Que não seja as bênçãos, que não seja as coisas que Ele nos proporciona, que de fato Deus nos proporciona muitas coisas e coisas boas, mas que nós estejamos firmes para que mesmo numa crise, mesmo que Ele nos tire tudo, assim como foi com Jó, nós continuemos firmes nele. 2024, com certeza você fez trocentas e trocentas metas, mas que se alguma dessas metas não se cumprir, você não se entristeça, você não fique com raiva de Deus, porque o que é mais importante é a presença dele nas nossas vidas, é o contato dele conosco. Queridos, Deus é real, Deus é real, Deus fala. Tá aqui, nós lemos aqui uma experiência de um homem de Deus, há muito tempo atrás. Foi lá para aprender oratório, ouviu o bispo, a pregação entrou nele, ele pede um sinal, pede algo, e ele ouve alguém falando com ele, e abre em uma passagem que fala claramente algo da vida dele. Nosso Deus é real, querido, e Ele não se esconde de nós. Ele não se esconde de nós. A Bíblia mesmo fala que toda a criação aponta para Deus. Ele está disponível para mim e para você em todo o tempo. Pode ser que as bênçãos faltem, pode ser que o emprego, venha a fome, venha tudo, mas Ele está conosco. E o mais importante de tudo é isso: termos intimidade com Ele. Qual é o problema nosso? Me incluo nisso. É que nós não entendemos a grandiosidade do que é ter intimidade com Deus, do que é ter contato com Deus, do que é participar do coração de Deus. Paulo foi uma das pessoas que entendeu, e ele relata aqui as experiências acerca disso. Filipenses 3, vamos ler do 7 diante. Todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Isso aqui, hoje em dia, em muitas igrejas é absurdo. Como assim perder lucro? Porque muitas vezes nós somos ensinados isso, que com Cristo nós só vamos andar em vitória, em triunfo, isso, aquilo, teologia da prosperidade, tudo. Mas tudo isso é resto. O mais importante, queridos, é continuarmos firmes no caminho de Deus, não importa a situação. Versículo 8, né? Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte dos seus sofrimentos e me tornar com Ele na sua morte. Aqui temos uma pessoa que entendeu claramente o sentido da coisa, tanto que estava disposto a isso. Aqui é uma oração dele falando: eu quero sofrer assim como Cristo sofreu. Se para salvar pessoas, se para conhecer mais dele, eu precisar sofrer, eu quero sofrer. Mas hoje em dia não. Voltando a falar, né, da igreja brasileira, da igreja mundial, é uma igreja acomodada, principalmente nos países ocidentais. Porque lá, ainda hoje, China, Coreia do Norte, nos outros países comunistas, você, para ir para uma igreja que não é bem uma igreja, você tem que sair escondido, sem a certeza que você vai voltar para sua casa. Já pensou? Hoje em dia dá uma chuva, a gente já não quer vir. Escureceu o tempo, a gente já fica aí, vai chover hoje, eu vou assistir pela live. Eles não, eles têm que arriscar a vida
E Deus dá graça para eles. E eles vão. Da mesma forma que Paulo falando: se for preciso, eu quero participar dos sofrimentos com Cristo, eu quero morrer com Ele. Continuando, versículo 10. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição. E Paulo aqui ainda faz um parênteses: olha, eu estou falando isso, mas eu não quero dizer que eu sou o cara, não. Eu ainda estou lutando para alcançar isso. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, versículo 13: quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para a questão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos esse modo de pensar. Paulo chama todos nós: olha, se você é um crente, se você crê em Cristo, esse aqui tem que ser o seu modo de pensar. Esse é o padrão que a gente tem que lutar. Pastor, mas é difícil. Pois é, até Paulo está falando que é difícil. Até Paulo está falando que ele não conseguiu ainda, mas ele estava na luta. Da mesma forma nós. Todos, pois que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. A quem nós amamos quando dizemos que amamos a Deus? Que você coloque isso no seu coração. Mais do que tudo, mais do que todas as coisas, o mais importante é prosseguir em tentar cada vez mais compreender a Deus. Compreender o propósito de Deus para a sua vida. Ter intimidade com Ele. Quero deixar alguns pontos aqui para nós refletirmos acerca disso que foi ministrado aqui essa noite. Primeiro ponto: quando foi a última vez que abrimos a Bíblia e pedimos ao Espírito Santo para nos ensinar algo novo sobre Deus? Porque muitas vezes nós só ficamos nessa, né? Nós só ficamos: vou fazer uma leitura aqui e tal. Às vezes nem lê. Às vezes só o que ouve de Bíblia é quando está aqui na igreja. Quantas vezes nós pegamos a Bíblia: Senhor, quero que o Senhor fale comigo agora. Recente. Eu sei que um dia, com certeza você já fez isso. Mas recente, isso tem que ser padrão, querido. O Espírito Santo fala comigo, me ensina algo novo, me revela algo novo. Porque a palavra do Senhor é assim, queridos. Você já pode ter ido um negócio trocentas vezes. Vai ter uma vez que você vai ler e aquilo vai mudar na sua vida. Segundo ponto: quando foi a última vez que nos colocamos diante de Deus e agradecemos a Ele por termos conhecido algo novo sobre a sua natureza? Não apenas por um presente, por uma bênção. Que isso, muitas vezes nós até agradecemos, somos gratos pela bênção que Ele nos dá, pela proteção. Mas quantas vezes você já declarou: Deus, eu sou grato porque eu te conheço. Eu sou grato porque o Senhor se revela para mim dia após dia. Eu sou grato porque eu posso ter contato com o Senhor. Eu sou grato porque eu nasci num país livre, que eu posso ir e vir para a tua casa. E muitos outros pontos. Terceira pergunta aqui: eu amo a Cristo ou eu amo as coisas que Ele proporciona? Quarto: qual é o lugar de Cristo na sua vida em 2024? Já que estamos aí na virada, nesse momento da virada do ano, alguns pontos, né? Qual o lugar de Cristo na sua vida em 2024? Qual o tempo que você vai dedicar para as coisas de Deus neste ano de 2024? Como eu falei, às vezes nós programamos várias coisas. Não, vou estudar tantos dias, vou fazer isso, vou focar mais nisso, vou focar mais nisso. E Deus, ao avaliar suas metas e prioridades para 2024, como você planeja posicionar Cristo no centro de sua vida diária e decisões importantes? Quanto tempo em média você está disposto a dedicar-se diariamente para se aprofundar no seu relacionamento com Cristo em 2024? E última pergunta aqui para nós refletirmos. Depois eu vou mandar isso, como sempre faço lá no nosso grupo. Como sua vida refletirá em 2024 o compromisso de ser um imitador de Cristo e de evitar comportamentos que se opõem à cruz de Cristo?
Tudo isso você tem que analisar, queridos. Tudo isso você tem que refletir, tudo isso você tem que anotar. Como eu falei, perguntas práticas aqui para você responder na sua mente. Para que não seja só uma fala, eu amo a Cristo, eu amo. Não, nós precisamos conhecer de fato quem é o Cristo que nós temos amado. Porque senão vai ser isso. Você vai se decepcionar e você vai abandonar aquele que você pensava ser o Cristo. É preciso que você conheça de fato quem é Cristo para você. Amém, queridos?